Esse formato é um formato realmente inovador, ele é mais interativo. Eu quero aqui dar os parabéns à comissão organizadora do nosso Cobenje, por ter desenvolvido esse formato muito mais interativo, onde ocorre a participação das pessoas. Então, vocês foram convidados anteriormente para fazer a leitura, assistir o vídeo e colocar as suas perguntas lá no box de cada um desses artigos. Então, nós vamos pegar essas perguntas iniciais desses box. Eu quero também convidar aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui na sessão técnica, que também podem encaminhar a sua pergunta para cada um do expositor. Tem que colocar o nome do expositor para que o expositor saiba o que vai ser respondido. Então, o professor Alessandro é o co-host, está junto com a coordenação aqui do evento, nos ajudando aí nessa coordenação, e o professor Alessandro ele vai receber as perguntas do público, vai selecionar essas perguntas e nós vamos endereçar a cada um dos expositores. Se não houver tempo suficiente, essas perguntas serão respondidas posteriormente, conforme orientação da direção do evento. Então, feita esses comentários iniciais, eu quero agora passar imediatamente para cada um dos expositores fazer a sua apresentação pessoal, dar as boas-vindas aqui à nossa sala e fazer a sua apresentação pessoal. Não é ainda a exposição do seu trabalho, porque a exposição do seu trabalho vai ser motivado por uma pergunta, mas as boas-vindas à apresentação pessoal de cada um. Então, vamos primeiro, novamente, fazer a chamada do Kelvin para a sua apresentação pessoal. O Kelvin está aí, não? Não. Então, vamos para a apresentação pessoal da Maria Eduarda Vilela Marinho, que irá fazer a exposição Estudo de Caso. A demanda por soft skills e hard skills no engenheiro de petróleo, pelo mercado de trabalho da indústria 4.0. Por favor, Maria Eduarda Vilela, a sua apresentação pessoal. Boa tarde a todos, estão ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 22 anos e eu estudo engenharia de petróleo na Universidade Federal Fluminense. Entrei em 2017, em março. E esse é o meu segundo artigo no Cobenje. Ok. Eu estou no Sim, pois não? Estou no 7º período atualmente. Ok. Dou as boas-vindas mais uma vez a você, Maria Eduarda, aqui na sessão técnica. A Ana Júlia Rodrigues, por favor, o seu comentário inicial, você está presente aqui? Eu estou representando a Ana Júlia, eu sou o orientador dela. Por favor. Professor Daniel Vieira. Isso. Eu sou professor do IFG Campus Formosa, né? A gente tem um curso de engenharia civil ali. E né, aí eu vou estar representando os alunos que não puderam participar aí hoje. Mas é isso, sou professor de física, atuando no curso de engenharia civil e estou aí à disposição. O trabalho é o ensino de acústica em cursos de engenharia civil em Goiás e Distrito Federal. Exato. Dou as boas-vindas mais uma vez. E o quarto trabalho da Rafaela Kimmer, presença do tema sustentabilidade nos currículos e projetos políticos pedagógicos dos cursos
cursos de arquitetura e engenharia civil. Rafaela Kimi, a sua palavra de boas-vindas, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a Rafaela, Smanioto, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, e vim aqui apresentar minha primeira vez no COBENGE, estou gostando bastante das sessões, de muito aprendizado, e quero contribuir, de certa forma, um pouco aí com essa construção, do conhecimento. Ok. Professor Alessandro, seu comentário inicial, por favor. Suas boas-vindas. Pessoal, prazer estar com vocês aqui nessa sessão técnica, auxiliar aqui nosso colega, o Elzo, Eu já participei do COBENGE, eu participo desde 2012, E a Rafaela até agora estava falando aí, Primeiro COBENGE. E um COBENGE é um congresso que a gente vem e a gente que gosta da educação, a gente acaba criando assim um gosto, um amor muito grande. Então, é uma pena que esse ano está sendo remoto, de uma certa forma, mas também vai estar sendo um aprendizado para todos nós, Esse novo modelo aqui, esse novo formato, Elzo, eu acho fantástico, assim, já é uma metodologia ativa, Uma sala invertida e, quer dizer, a gente está sendo, assim, empurrado de uma certa forma, para algumas mudanças que a gente sabia que ia acontecer, mas acabaram acontecendo antes. Então, eu sou professor aqui da Elétrica, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e acabei entrando nessa área de educação e foi pelo COBENGE. Então, uma satisfação muito grande poder estar aqui, auxiliando e que eu puder ajudar, estou à disposição, tá bom? Ok, podemos começar então com a primeira pergunta endereçada ao trabalho 3325, que é da seguinte pergunta. O trabalho 3325, o Kelvin não está, Kelvin está? Não, Então eu vou passar para a Maria Eduarda, endereçada a pergunta a ela. A pergunta é: quais atividades têm sido empregadas no decorrer do curso para desenvolver soft skills para o engenheiro de petróleo? A senhora tem em média 3 minutos. Por favor. Boa tarde. Então, no estudo de caso que nós realizamos, nós percebemos que o desenvolvimento de soft skills nos alunos, ele tem sido muito mais realizado pelas atividades extracurriculares que a faculdade oferece do que pelas disciplinas previstas pela grade curricular. Foi um resultado apontado pelo estudo. Então, um dos pontos do artigo é justamente a falta de desenvolvimento por parte das aulas, por exemplo, trabalhos em equipe, estimulação de proatividade, liderança. Então, esses são os exemplos que foram... Maria Eduarda, desculpa interrompê-la. Por favor, acho melhor você desligar seu vídeo, porque seu som está cortando muito. Fica só com o seu áudio. Tá bom, obrigada. Começa o Denis. Por favor. Você pode repetir a pergunta? A pergunta a pergunta é: quais atividades têm sido empregadas no decorrer do curso para desenvolver soft skills para engenheiro de petróleo? Ok. Então, uma das questões apontadas pelo estudo de caso é a falta de atividades direcionadas ao desenvolvimento de soft skills nos alunos. Foi indicado que os alunos, pela experiência própria deles, eles sentem que eles desenvolvem soft skills mais por atividades extracurriculares
que são oferecidas pela faculdade do que pela própria grade curricular das disciplinas que estão previstas no curso de Engenharia de Petróleo. Então, no caso, a resposta seria as atividades extracurriculares que estão sendo oferecidas pela faculdade. Perfeito, obrigado. A pergunta endereçada ao segundo expositor, ao professor Daniel, e a pergunta é o seguinte: como tem sido a interação com a arquitetura do PTO, do ponto de vista dessas inclusões curriculares? Ou seja, como tem sido a interação com a arquitetura do ponto de vista dessas inclusões curriculares? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? Porque assim, o foco do nosso trabalho foi principalmente analisar os cursos de engenharia. Quando a gente estava fazendo o levantamento, a gente se questionou, será que a gente inclui curso de arquitetura também? Mas a gente optou para incluir arquitetura num próximo momento. Mas assim, a pergunta ao mesmo tempo é interessante, porque então, assim, né, o que a gente fez? A gente fez o levantamento de todos os cursos a partir de um determinado critério, né, que a gente usou a nota do ENAD, na verdade o CPC, né, que inclui também a nota do ENAD, dos cursos do Distrito Federal e Goiás, para restringir um pouco. Inclusive, eu achei o trabalho da próxima, depois de mim, qual que é o nome dela? A Rafaela. A Rafaela, achei muito legal porque vocês fizeram um trabalho extenso pra caramba, né? Do país inteiro, assim, e assim, inveja, né? Que é o sentimento aqui. Então, de parabéns, assim, porque deve ter dado um trabalho. Eu cheguei a ler o trabalho de vocês, foi bem bacana. A gente fez um trabalho bem menor, restringimos ali Distrito Federal e Goiás a cursos de engenharia. E curiosamente, assim, as disciplinas que parecem ter alguma preocupação com a questão acústica são justamente as disciplinas que são também dos cursos de arquitetura, né? Então, na área de conforto, ou às vezes são até ministrados por arquitetos. Aqui mesmo no nosso campus, a única vez que os estudantes ouviram falar alguma coisa de conforto ambiental foi numa disciplina ministrada por um arquiteto. E aí a nossa defesa é que não deveria ser assim, né? Ainda mais, sei lá, tanto da questão do projeto, né, quanto questão de saúde do trabalho, né? A preocupação com o maior conhecimento de acústica, ao nosso ver, deveria estar presente na formação de todos os engenheiros, né? Não só aqueles mais preocupados com questões né, de arquitetura ou né, de preocupações de interior e tal. Não sei se isso responde à pergunta. Obrigado. Vamos agora à professora Rafaela, que vai fazer a sua exposição para a seguinte pergunta. Na sua opinião, por que não há mais itens curriculares de sustentabilidade nos cursos de engenharia civil? E como pode haver maior interação com a pós-graduação, que apresenta maior atividade de sustentabilidade? Professor, cortou um pouquinho. A primeira pergunta, você pode repetir para mim, por favor? Sim. Na sua opinião, por que não há mais itens curriculares de sustentabilidade nos cursos de engenharia civil? E como pode haver maior interação com a pós-graduação, que apresenta maior atividade de sustentabilidade? Bom, em relação à primeira pergunta, na minha opinião, eu acredito, assim, que realmente o que a gente tentou pesquisar, né, nesse trabalho, foi os currículos, eles se apresentaram um pouco engessados, né? A gente tem a experiência do nosso próprio curso, eu sou egressa também da Universidade Federal do Paraná, sou arquiteta de formação, né? Então, a gente sente essa dificuldade em se mudar
não se mudar, mas se propor mudanças realmente significativas nessa área de sustentabilidade nos currículos. Embora eu tenha passado por 3 mudanças de currículo durante a minha graduação, no sentido da sustentabilidade, elas ainda são um pouco engessadas, né? Há uma dificuldade. Por outro lado, os cursos de pós-graduação, como respondendo agora a segunda pergunta, já tem uma pesquisa de ponta desenvolvida, né, na área de sustentabilidade. Então, uma forma de se diminuir esse gap é justamente o que eu também estou propondo com a minha pesquisa do mestrado, que é a criação de cursos massivos online, os MOOCs, né, na área de sustentabilidade para suprir ou mesmo instigar essas mudanças curriculares nos cursos de graduação, tanto de arquitetura quanto de engenharia. Ok, obrigado. Os ouvintes, obrigada pela pergunta. Os ouvintes também poderão encaminhar suas perguntas aqui no chat. Por favor, encaminhe suas perguntas. Nós temos ainda 8 minutos. Eu gostaria de endereçar para cada um a seguinte pergunta, enquanto os colegas ouvintes estão formulando as suas perguntas e enviando aqui para o professor Alessandro fazer a seleção. Então, nessa segunda rodada, a pergunta é: cada um de vocês desenvolveram seus trabalhos, seus artigos e produziram resultados. A pergunta concretamente, quais são as implicações práticas desses resultados que vocês produziram em seus trabalhos? Quais são as implicações práticas? Então, começando pela Maria Eduarda, por favor. Tem aí 1 minuto e meio, Maria Eduarda. Bom, eu acredito que as implicações práticas, no caso do que foi o resultado gerado pelo artigo, que foi a indicação de uma falta de modernização das atividades com relação à tecnologia, contato dos alunos com os softwares e novas tecnologias, e também quanto ao falta de desenvolvimento de soft skills durante as disciplinas. A implicação prática é que isso representa que tem a necessidade de uma atualização das disciplinas, das grades curriculares, para implementar mais desenvolvimento de soft skills e hard skills. E isso é algo que depende da própria universidade, do próprio governo. Agora eu não sei direito questões burocráticas, mas para realizar essa renovação, modernização das grades curriculares. Ok. O professor Daniel, por favor. Acho que uma das consequências mais diretas, né, foi justamente despertar assim, contextualizando esse grupo, né, de alunos que produziu esse trabalho, fez parte de um grupo de pesquisa em acústica aqui do campus, que eu orientei, e para analisar a própria acústica da estrutura do campus, das salas de aula e tal. E aí, naturalmente, surge a pergunta, por que eles, como engenheiros, não aprendiam isso como parte integrante do curso? Então, acho que a consequência mais imediata seria esse despertar, né, deles dessa preocupação ambiental, e agora se começa uma pressão que já existe em diversos outros lugares de tentar construir cursos de engenharia com uma maior preocupação ambiental, né, e no nosso caso, uma preocupação com acústica. Ok, obrigado. Rafaela? Eu acho que a implicação direta, no nosso caso ali, foi realmente esse mapeamento permitir a gente identificar quais as regiões e as instituições, né, para as quais a gente deve direcionar, né, ou mesmo as iniciativas, os esforços de reflexão, né, em que regiões do país precisam repensar as suas grades curriculares. E também ficou latente essa demanda, né, por uma atualização
dos cursos em relação à sustentabilidade ambiental. É onde eu pretendo atuar com o meu produto, né, o meu artefato da minha pesquisa, que é este curso voltado à sustentabilidade ambiental, mais especificamente o tema telhados verdes, mas essa pesquisa confirmou o meu pressuposto de que há essa demanda, né, por cursos, por inserir essa pesquisa relacionada à sustentabilidade ambiental que está sendo criada e construída nos cursos de pós-graduação, tornar isso mais democrático com os demais cursos de graduação, né? Não apenas da área de construção civil, mas, quiçá, outras áreas do conhecimento, né? Tem uma pergunta aqui endereçada a Rafaela: que programa de pós-graduação está desenvolvendo ou desenvolveu a pesquisa? O programa do qual eu faço parte, isso, né? Programa de pós-graduação em Engenharia da Construção Civil da Universidade Federal do Paraná, PPG-ECC. Ok, vamos caminhar para o nosso encerramento, nossos comentários finais, e cada um vai ter 1 minuto para enfatizar, destacar pontos que gostaria de destacar do seu trabalho, que não foram destacados por meio das perguntas anteriores. Então, 1 minuto para cada um dos expositores, a começar com a Maria Eduarda. Tá bom. Pontos que eu queria destacar o artigo, no próprio título, ele traz a relação dessa necessidade de modernização do curso atrelada ao fato de estarmos atualmente numa era de transformação digital. Então, essas soft skills e hard skills que elas têm sido demandadas muito pelas vagas tanto de estágio quanto de empregos, elas estão relacionadas à questão da transformação digital. Então, por exemplo, hard skills, um exemplo dela é o domínio de inglês, que tem a ver atualmente, com a transformação digital, necessitarmos de sistemas, ferramentas e softwares que terão suas configurações, seus termos em inglês. E também nas soft skills acontece a mesma coisa, que é a necessidade, por exemplo, de proatividade, está relacionada à necessidade, a como você vai gerir uma ferramenta. Perfeito. Próximo. Eu acho que sou eu, né? Eu acho que talvez enfatizar que, assim, muitos cursos de engenharia, os que ainda tentam, né, ter alguma preocupação ambiental, o que a gente notou é que há uma certa, né, se ignora, quando se tem uma preocupação ambiental, é comum se ignorar a questão acústica, às vezes fica como uma nota de rodapé, né? A engenharia acaba se preocupando com várias outras questões ambientais, questão de produção de resíduos, né? Isso na engenharia civil, né? Principalmente produção de resíduos, questão de sustentabilidade de materiais, mas a questão acústica é realmente negligenciada. Claro, né, que talvez essas outras sejam um pouco mais urgentes, um pouco mais gritantes, mas a gente defende que essa questão de preocupação com a saúde, tanto dos funcionários quanto de quem vai utilizar aquele espaço que está sendo construído, é algo que não pode ser, né, delegado a um segundo plano. Ok, Rafaela. Talvez uma coisa que seja importante é apresentar essa justificativa, o porquê da pesquisa, né? Essa pesquisa, ela nasceu do entendimento de que nós, né, dos profissionais da construção civil, a construção civil em si, ela representa um grande consumidor de recursos e gerador de resíduos. Então, a necessidade de a gente se repensar as questões ambientais do nosso setor, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, né? Apresenta-se como um problema, né? Um desafio, ela também é uma grande oportunidade, né?
É um setor que apresenta muita oportunidade de ações, né, de se começar a agir para retardar ou diminuir, ou mesmo mitigar esses impactos ambientais, né? E a gente percebe que talvez essa inércia do setor, ela talvez esteja atrelada aos próprios cursos, né, de graduação. A educação que é destinada a formar os profissionais não está atendendo a necessidade do mercado e também da sociedade em geral, né? Então, eu acho que é isso, né, no entendimento dessa universidade como um microcosmo de uma comunidade maior, né, como já dizia Cortese. Perfeito. Professor Alessandro, seu comentário final sobre os artigos, sobre as apresentações, por favor. Já estamos caminhando para o encerramento desse primeiro bloco. É só parabenizar o pessoal, né, pelos trabalhos, né? Eu acho assim, tem várias abordagens importantes, a questão da sustentabilidade, né, que foi colocada aí, né, no trabalho aqui que foi apresentado, né, a questão do homem das soft skills também, que é as estratégias, né, que foi compartilhado, né, acho que essa parceria também aí com essa interdisciplinaridade, né, com a arquitetura, né, para a questão da acústica, que é outro ponto também relevante que acaba, eu concordo, sendo deixado de lado, né? E isso tem muito a ver com as questões assim do nosso mundo real. Então é mais uma oportunidade, na verdade, para a gente trazer o nosso aluno, né, para desenvolver projetos aí mais aplicados. Então, todos de parabéns, gostei bastante dos trabalhos. Obrigado. Ok, professor Alessandro, vamos caminhar para o encerramento desse primeiro bloco. Antes, eu quero, mais uma vez, parabenizar todos os expositores pela apresentação dos seus trabalhos, apresentar a parabenização também a todos aqueles, o agradecimento a todos aqueles que estão participando também dessa sessão técnica, e também enfatizar aqui para o pessoal que está participando desse primeiro bloco, que as inscrições da Cátedra de Educação Empreendedora e Engenharia é um programa da ABENSE, junto em parceria com a Universidade Federal de Itajubá. As inscrições estão abertas. É um dos primeiros programas em nível de Brasil de atualização, capacitação de pessoas, professores no campo da educação empreendedora e engenharia. Inclusive, tem aqui a honra de contar como vice-coordenador desse programa o professor Gilmar Barreto, que está participando também aqui dessa sessão técnica. Então, a todos, o meu muito obrigado, aos expositores e aos ouvintes. Vamos imediatamente partir para o bloco 2. O bloco 2, nós temos mais 4 trabalhos. Eu gostaria de, antes, verificar a presença dos colegas. Aline Eurique está aqui presente, eu vi o nome dela em algum lugar, está aqui, Aline, ok. O Victor está aqui, já foi tomar água, né, Victor? O Rogério Bastos, que vai ser apresentado pelo professor Gilmar Barreto, e o Cadmo Augusto está, não? No caso, sou eu, a Lidiane, que queria apresentar o trabalho. Perfeito. Então, temos aqui já toda a composição das 4 pessoas. Então, só para retomar aqui, dou mais uma vez as boas-vindas a todos os colegas que estão aqui na sessão, dou as boas-vindas e a parabenização aos 4 colegas que irão fazer a apresentação dos seus artigos, sabendo que esse ano nós temos uma nova formatação desse trabalho. Então, o trabalho ele vai ser apresentado a partir de perguntas. Então, tem perguntas, a gente lança as perguntas e, a partir daí, vem promovendo a interação e a exposição de cada um desses trabalhos. Nós vamos fazer uma primeira rodada
torno de 3 minutos de perguntas, né, resposta para cada um, depois uma segunda rodada, se for possível, e por último os comentários finais. O pessoal que está ouvindo também, os ouvintes poderão encaminhar as suas perguntas. O professor Alessandro vai fazer a seleção e nos ajudar nessa coordenação do trabalho. Então, vamos para a apresentação inicial. Eu convido a Aline para fazer a sua apresentação pessoal, e ela vai apresentar o trabalho Formação de Engenheiros para a Indústria 4.0. A sua apresentação, Aline, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline Yores da Silva, eu tenho 21 anos. Sou acadêmica do curso de Engenharia do Processo de Biotecnologia na UTFPR Ponta Grossa. Estou no 7º período. E sou bolsista no projeto Desenvolvendo as Habilidades de Engenheiros 4.0, que é a partir daí que surgiu o nosso artigo. E aqui na sessão também está a minha orientadora, a professora Elis Regina, que também vai auxiliar aí na resposta das perguntas. Ok, professora Elis Regina, meu forte abraço à senhora. O próximo apresentador, Victor Hugo, implantação de BIM na graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pelotas, uma abordagem pedagógica. Por favor, a sua apresentação pessoal inicial. Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Eu sou o Vitor, eu sou estudante de Engenharia Civil, no 5º semestre, da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e estou muito feliz por estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Obrigado. O terceiro trabalho, preocupações inerentes na aplicação das metodologias ativas nas graduações em engenharia. Professor Gilmar Barreto, a sua apresentação pessoal, por favor. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação realmente muito grande estar aqui apresentando esse trabalho. Eu sou professor aqui da Universidade Estadual de Campinas, do departamento da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Esse trabalho é em conjunto com o professor Rogério Bastos Quirinos, que é da Universidade do Estado de Mato Grosso, lá do campus de Sinop, e também com o professor José Tarcísio Franco de Camargo, que é do Centro Regional Universitário do Espírito Santo do Pinhal. Eu espero que nesses próximos 30 minutos seja extremamente proveitoso para todos nós, como foram os 30 minutos anteriores aí. Obrigado, professor Gilmar. O aprendizado de algoritmos como ferramenta do engenheiro do amanhã, desenvolvimento de aplicativos móveis para instigar o uso da computação. A Lidiane, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, eu sou a Lidiane, eu tenho 26 anos, estou no 10º período do curso de Engenharia de Controle e Automação pela PUC Minas. Eu já faz 4 anos que eu participo de projetos de extensão voltados a algoritmos, mas foi a primeira vez que eu meti um artigo. Eu pude participar com a contribuição e espero poder contribuir também. Desculpa pela câmera estar desligada, mas é que como a conexão está muito instável, eu fiquei com medo de dar problemas na fala. Perfeito. Muito obrigado. Então, vamos começar já para a exposição. A partir da primeira pergunta, é para a Aline. A pergunta é: vocês têm avaliado e foi feita essa avaliação no trabalho do desenvolvimento das soft skills? Por favor. Sim. 3 minutos para responder. Então, em cada encontro do projeto é feita uma atividade para desenvolver essas habilidades. E ao final de cada encontro é mandado um questionário para os alunos, ou respondido também pessoalmente mesmo, para tentar descobrir quais as habilidades o aluno mesmo acredita ter desenvolvido. Tinha objetivo em cada dinâmica tem um objetivo de soft skills que a gente deseja que a gente acredita que o aluno vai poder desenvolver, mas a gente também tenta ver o que o aluno acredita ter desenvolvido. Então a gente sempre tem esse retorno.
do que a gente se está mesmo conseguindo desenvolver o que a gente acreditou que ele desenvolveria, ou se ele está também conseguindo perceber alguma outra habilidade. Seria isso. Então, a gente sempre faz esses questionários para ter a devolutiva do projeto. Perfeito. Vitor Hugo, a pergunta é endereçada para você. Como você vê, como você analisa o desenvolvimento de competências para realizar o projeto por meio dessa ferramenta BIM? Por favor. Bom, é bem complexo, né? Porque, primeiro, eu acho engraçado porque o tema é os desafios para formar um engenheiro do amanhã e o nosso projeto é quase que o amanhã, literalmente, porque o BIM está, a partir de decreto do poder público, vai começar a valer a partir de 2021 de maneira obrigatória. Então, eu acho que, dado essa obrigatoriedade que vai ser imposta, eu acho que vai ser meio que obrigatório a gente desenvolver essas competências. E aí, dentro do BIM, a gente tem que, logicamente, ter as competências projetuais, que são básicas do curso de engenharia civil. Então, se você vai fazer um projeto de hidráulica, tem que ter as competências daquele projeto, um projeto de elétrica, e aí por diante. Mas também, consequentemente, você tem que ter as competências do auxílio da máquina, né, do computador. Então, que hoje já é algo mais natural, vamos dizer assim, né? Porque a galera que pegou a prancheta e passou para o CAD, por exemplo. Hoje os estudantes já têm mais desenvoltura, né, no desenvolvimento dessas competências digitais, vamos dizer assim. Então, acredito que, aliado com as competências já geradas a partir do plano pedagógico, né, de competências técnicas, também tem essa competência digital e também um pouco de competência de diálogo, vamos dizer assim. Isso já pensando depois no mercado de trabalho, porque geralmente o que a gente identifica é que no BIM, você, apesar de integrar todos em um projeto só, todos em um arquivo só, geralmente um responsável técnico é a parte arquitetônica, um outro vai ser responsável pela parte estrutural, então você vai ter que ter essa desenvoltura de estar sempre entrando em diálogo com diversos profissionais ali para poder harmonizar tudo em um projeto só. Ok. Professor Gilmar, como vocês veem o papel do aluno no processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologias ativas? Obrigado pela pergunta, professor Elzo. Em primeiro lugar, eu quero fazer um breve comentário aí, né? Quando a Lúcia, a Aline e a Lidiane, elas começaram a explanação dela falando a idade delas. E de uma delas eu tenho quase o dobro de docência. Meu Deus! E aí entra um aspecto muito interessante, né? Quando eu tinha a idade delas, a participação em congressos estava tão distante do nosso dia a dia. E eu espero, quer dizer, que os alunos hoje, quer dizer, eles são muito mais participativos, eles são muito mais ativos. Hoje, com a pandemia, né, o que está acontecendo? A conscientização, a responsabilidade dos alunos é algo extraordinário, no sentido deles estarem tentando superar todas essas dificuldades. Apesar que muitos dos professores acreditam, né, que as metodologias ativas vão resolver todos os problemas. Eles não vão resolver os problemas. Tem que ter a participação dos alunos, os alunos precisam acreditar, precisa haver essa interação professor e aluno. O fato de um professor falar que vai usar metodologia ativa, ele não está solucionando o problema de ensino e aprendizado na sala de aula dele. É mais ou menos a tônica do nosso trabalho, a nossa preocupação, daí o nome preocupação, né, que a gente utiliza no título do nosso trabalho, né? Preocupações inerentes, né? Porque a utilização de metodologias ativas só não vai resolver o problema. A aula tradicional ou com metodologia ativa precisa ter sempre a participação, a colaboração dos alunos. Então a gente
a gente fica muito feliz em ver o Cobenge desse ano com a participação de gente extremamente jovem, gente que está na graduação, apresentando já os trabalhos, etc. Eu imagino esse pessoal daqui 30, 40 anos, eles vão estar produzindo muitas coisas muito bacanas. Parabéns para vocês da graduação que estão presentes aqui nesse evento aí. Lidiane, como tem sido o aspecto motivacional com a programação focada em aplicativos para problemas de engenharia? E vocês acham que o estudante tem conseguido chegar a um nível avançado? Bom, depois que nós realizamos essa pesquisa, nós entramos em contato com a universidade e diversas matérias elas estão incluindo realmente esse desenvolvimento de aplicativos, matérias que nós não pensávamos que poderia, como por exemplo o EDA, foram aplicados e os resultados que estão sendo alcançados estão sendo realmente muito bons. Os temas estão ficando tão robustos que eles estão virando TCC, os alunos estão seguindo adiante com eles, muitos estão com propostas até de startups, a partir desse projeto que nós fizemos do desenvolvimento de aplicativos, com algoritmo, com aplicações para engenharia. Então, está tendo um resultado muito bom, realmente. Obrigado a todos pela exposição. Vamos para uma segunda rodada e aí já para os seus comentários em termos de implicações concretas, né? Cada um desses trabalhos produziram resultados. A pergunta é, esses resultados, que tipo de impacto, que tipo de implicação prática ele desencadeia? Então, Aline, por favor, 1 minuto e meio. Ele acaba desencadeando, né, um aluno muito mais preparado para o mercado de trabalho. Ele chega no estágio, ele já está acostumado com os problemas da indústria, ele já teve contato, já está aprendendo a desenvolver. Ele também já sabe que ele não adianta ter só conhecimento teórico, você já sabe que ele tem que desenvolver uma personalidade que seja capaz de estar adequado ao que a indústria 4.0 quer. Então, ele acaba tendo um contato muito melhor do que só chegando e aprendendo, sentando, escrevendo. Ele mesmo tem que aprender a ir atrás da solução do seu problema. Então, ele entra em contato, ele consegue comparar o que a indústria já está fazendo para resolver os problemas, porque difícil é um aluno de graduação pensar algo completamente novo para resolver um problema, né? Mas, assim, quando ele entra em contato com o que já foi resolvido, ele percebe para ver se o que ele está tentando pensar é coerente ou não, e vai criando essa habilidade para resolver mesmo os problemas de uma forma mais completa. Perfeito. Lembrando aqui, enfatizando que os ouvintes poderão encaminhar as suas perguntas para o professor Alessandro, que vai selecionar, que está junto conosco aqui na coordenação dos trabalhos. Professor Gilmar, a pergunta também é dirigida para o senhor. Eu acredito que a grande contribuição desse trabalho é que a gente vai fazer os alunos de graduação questionarem, a hora que eles estiverem utilizando um software tipo MATLAB ou Simulink ou matemática, etc., e ele coloca lá um certo comando e tem um resultado, por que chegou esse comando, como chegou esse comando, ele começa a questionar o que tem por trás daquele pacote de software que ele está usando, como melhorar aquele pacote de software, se aquele pacote de software é o adequado para a sua atividade, etc. Eu acho que vai nessa linha aí de fazer os alunos de graduação questionarem, eventualmente, esses pacotes prontos que eles encontram hoje em dia, que muitos professores estão adotando, e cria uma possibilidade de desenvolvimento de novos softwares, novos produtos, e acaba criando todo esse mecanismo de questionamento dos alunos,
para não aceitar passivamente resultados, soluções, mas sim buscar o porquê desse resultado, o porquê dessa solução. Eu acho que essa é a grande contribuição do nosso trabalho aí, do trabalho do Rogério, que ele levantou essa questão. Lidiane, que implicações práticas o resultado do seu trabalho produzem? Eu concordo plenamente com o que o professor Gilmar acabou de falar, pois quando todo mundo olha para aplicativos, pensa, já está pronto, a pessoa só vai cair, então isso não vai facilitar no aprendizado. Porém, a partir do momento que os alunos eles estão usando o aplicativo, ele se questiona exatamente o porquê e tenta ver atrás da lógica disso. E quando o aluno, então, ele desenvolve o aplicativo, ele, muito mais do que aprender a fórmula, simplesmente aplicar a fórmula, ele vai saber a teoria que está por detrás disso, quais são os conceitos que estão por detrás, quais as implicações que pode ter, com o que pode relacionar ou não, e isso dá um aprendizado muito para ele. Ok. Nós temos ainda 8 minutos. Eu gostaria, então, de dedicar 2 minutos para cada um expositor, para destacar aspectos, enfatizar aspectos que não foram enfatizados anteriormente nas perguntas anteriores em relação ao seu trabalho. Então, em média, aí de 2 minutos para cada um, 1,5 a 2, o que você gostaria de enfatizar, destacar no seu trabalho? Aline, por favor. Essa última pergunta quem vai responder é a professora Elis Regina. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, o que eu gostaria de destacar do trabalho é que esse trabalho foi feito em parceria com a indústria. Então, os cases que nós trazíamos para a solução dos problemas, eles eram cases reais, né? Então, além das dinâmicas para desenvolvimento de soft skills, a gente também trabalhava no formato PBL. Então, nós trazíamos um case da indústria, onde o consultor na área ambiental ia ali e mostrava qual era o problema. As equipes, elas eram multidisciplinares, formadas por alunos de todas as engenharias da UTFPR, e após a solução desse problema, era apresentado, então, para a indústria mostrava como a indústria resolveu o problema. Então, eram os casos que já tinham sido solucionados por um consultor, mas que o aluno conseguia fazer esse comparativo. Outra coisa que eu quero destacar é que nós começamos ele como um projeto de extensão. Ele tinha mais de 100 inscritos no começo, a gente teve que selecionar de acordo com o horário que nós poderíamos estar todos presentes. Então, ele passou de 100 para 50, e lá no finalzinho nós finalizamos, após um ano, com uns 15 alunos. Por quê? Porque os horários começaram a conflitar. Então, devido a essa dificuldade, esse projeto de extensão se tornou uma disciplina multidisciplinar em engenharia, e a partir dessa disciplina nós continuamos, então, tendo alunos de todas as engenharias para a solução dos problemas, só que não mais a disciplina ela facilitou no sentido de que o aluno agora ele tem um horário específico. Então, ele consegue colocar no planejamento dele, não é anual, se tornou semestral, né? E foi oferecida agora no formato online também, nesse período de ADNP. Seria isso que eu queria complementar. Muito obrigada, é uma honra muito grande estar aqui com todos os colegas. Obrigado, professora Elis Regina. Victor, por favor, o seu comentário. Bom, eu acredito que, pelo menos aqui na região sul do sul, né, sul do Rio Grande do Sul, ainda não é muito disseminado justamente esses estudos sobre BIM, é muito incipiente ainda, né, essa parte do estudo, apesar de que, curiosamente, já no mercado de trabalho já tem uma certa cobrança, assim. Então, é meio que os egressos dos cursos de engenharia civil acabam tendo que se capacitar fora desse espaço acadêmico formal, vamos dizer assim, durante a sua graduação, tendo que se capacitar por outros meios, além da graduação. Então, eu acho que, justamente, já puxando um pouco da outra pergunta de aplicações práticas, tentar suprir esse vácuo, vamos dizer assim, dessa parte projetual, né, que é uma das responsabilidades do engenheiro civil, justamente para atender a esse mercado que vem
já vem aumentando e também agora vai ser obrigatório para diversos tipos de construção. Professor Gilmar, o que o senhor gostaria de destacar no seu trabalho que não foi destacado? É que é uma proposta, né, que aos docentes, todos os nossos colegas que estão participando e que eventualmente venham a ver essa gravação, né, que tenham um laboratório, que estejam utilizando esses softwares, esses pacotes prontos, que aceitem essa provocação nossa, né, e as ideias aqui lançadas, que investiguem essas nuances de formação sobre o referencial da proposta que a gente elaborou, né? E isso seria muito bom para os alunos, né? Eventualmente, né, a utilização desses pacotes de maneira fechadas, né, acaba sendo uma falha no percurso da evolução da didática de ensino. E se a gente conseguir tratar e corrigir isso, com certeza vai ser muito bom para todos os alunos e para o sistema de ensino de graduação em engenharia. Obrigado. Lidiane, o que você gostaria de destacar e não foi destacado no seu trabalho? Bom, eu gostaria de destacar, na verdade, considerando os dados, os números da pesquisa que foi feita, nós tivemos tanto em relação a ter ajudado em outras disciplinas, quanto a ter ajudado no raciocínio lógico, aproximadamente 50% das pessoas puderam que ajudaram. Ou seja, mostrar a receptividade que os alunos estão a essa nova forma de ver, de fazer a aplicação. Tanto é que esse trabalho agora, ele está até em desenvolvimento na PUC, está sendo desenvolvido tanto para poder mostrar o que é a engenharia nas escolas por meio de aplicativos, como também parcerias com o mercado de trabalho. Então, eu queria destacar exatamente essa importância da receptividade que estão tendo e os benefícios que isso pode trazer em múltiplos aspectos. Muito bem, nós estamos caminhando para o encerramento desse segundo bloco. Eu gostaria de ouvir os comentários finais do professor Alessandro, que está junto conosco, coordenando esse segundo bloco, essa sessão técnica. Por favor, professor Alessandro. Novamente, parabenizar aí os colegas, né, pelos trabalhos. O trabalho de 3172, né, a Aline, muito importante, a gente percebe que o quanto que os estudantes, eles querem, assim, se desenvolver nesses aspectos de soft skills, né? Então, um ponto muito importante é essa aproximação dos estudantes com o meio corporativo, né? Para que eles, quando eles vão, como a Aline comentou aí, quando eles vão fazer o estágio, se sintam, né, mais seguros, né? Às vezes um estudante que é muito bem formado até, ele chega no ambiente corporativo e ele fica inseguro, porque ele não se preparou, né, para aquilo. Então, acho que essa é uma tendência, uma mudança que a gente percebe no Brasil inteiro, né? Essa questão das ferramentas, assim, de projetos e desenvolver essas habilidades, isso é fundamental. Eu trabalho estou trabalhando num setor aqui na UFES que a gente demanda projetos para tudo quanto é obra, reforma, e às vezes a gente percebe quanto que as pessoas não estudam tantas coisas, mas às vezes não têm desenvolvidas essas habilidades, né? Então esse é um ponto muito importante e que o mercado, assim, se o estudante não aprender aqui, ele vai aprender na marra lá fora, né? Essas questões que o professor Gilmar Barreto coloca, acho que são fundamentais, assim, porque nós, assim, acima de tudo, quando se fala de metodologias ativas, de fato é para fazer o estudante aprender mais, para o aluno estar mais ligado no aprendizado. Então, às vezes, as pessoas confundem isso, porque a ciência, o conhecimento, ele tem que estar lá, né? A questão das metodologias ativas é o quanto que o estudante vai conseguir mobilizar aquilo para fazer coisas. Acho que esse é o passo que a gente precisa trabalhar mais, assim, com o estudante. Às vezes o estudante ele aprende um monte de coisas, ele chega, às vezes, no final e fica assim, mas o que eu faço com isso, né? Então, e essa questão do trabalho dos aplicativos, acho que é exatamente por aí, uma forma de motivar o estudante,
de aplicar, né? E aí isso vai fazendo com que o aluno também cresça esse espírito empreendedor. Então, assim, todos de parabéns, excelentes trabalhos, excelentes respostas e a gente só tem a agradecer porque vem a contribuir para a nossa comunidade. Victor, o seu comentário, por favor. O do prático ali? Da aplicação prática? Ah, sim. Então. É que eu sou egresso também do ensino técnico do Senai de São Paulo. E lá, em 2015, já tinha essa discussão sobre o BIM, né? Tanto que o BIM é uma das competências que você aprende durante o curso técnico. Aí depois, em 2018, quando eu ingressei no curso superior de engenharia civil, já interessado em BIM, eu descobri que não era algo tratado tão recorrentemente assim, principalmente, vamos dizer, formalmente, né? Pelo projeto curricular do curso. E o que tinha, no máximo, eram algumas iniciativas, assim, algum grupo de estudos, algum pessoal que se juntava para estudar BIM. E aquilo me deixou um pouco angustiado até, justamente pela questão de que vai passar a ser obrigatório em 2021. Então, a partir dessa problemática, o meu colega Clausen também, que é aluno da engenharia civil, e o professor Klaus, que é o nosso orientador, a gente fez essa pesquisa para poder ter dados, para ter uma base que a gente possa articular esse tipo de mudança junto dos órgãos colegiados, para que essa competência seja devidamente contemplada. Perfeito. Bem, já que não tem perguntas da plateia, 15 horas, 2 minutos, eu quero aqui mais uma vez parabenizar os expositores, Aline, Victor, professor Gilmar, Lidiane, pelas exposições brilhantes, muito instigadoras, os trabalhos, os resultados dos trabalhos também, pelo que vocês destacaram, produzem implicações práticas, contribuições interessantes, inovadoras, e fica aqui o meu abraço a todos vocês, os parabéns, e também para todos que estão nos ouvindo. Fica aqui também os nossos parabéns à comissão organizadora do COBENGE pela formatação muito inovadora das sessões técnicas. E através de questões é que vão gerando explanações, gerando as dúvidas e os esclarecimentos. Então, a todos, uma boa tarde e vamos partir imediatamente para o bloco 3, que é o último bloco. Então, fica aqui o meu abraço e agradecimento a todos os colegas do bloco 2. Então, vamos fazer um checklist bem rápido antes de iniciar o bloco 3, só para nós sabermos quem estão presentes. Leandro está? Eu vi aqui o Leandro está aqui presente. Sim. Ok. A Bruna Souza está? Então, sim. A Bruna está. O Ângelo... Também estou aqui. Okay. Também estou aqui. O professor Octávio está ali, já vi. O Alessandro Matede está aí, o nosso co-hoster, o nosso co-chair, que está nos ajudando, auxiliando. Então, pessoal, desculpe-me, já que todos estão presentes, só para passar alguns comentários iniciais, eu dou boas-vindas, eu tenho que fazer novamente em todos os blocos, dar as boas-vindas a todos os expositores, dar as boas-vindas a todos os presentes, os participantes dessa sessão técnica e enfatizar que a dinâmica que nós vamos adotar é uma dinâmica interativa, uma dinâmica muito boa, inovadora, que foi proposta pela comissão do Congresso, onde a exposição dos trabalhos começam a partir de perguntas, de dúvidas, né? Então, nós vamos dirigir
essas perguntas vindo da plateia. Também essas perguntas são perguntas que foram colocadas lá no box. Não sei se vocês viram na entrada da sessão técnica, tem o conjunto de artigos onde cada uma das pessoas pode inserir perguntas ali. Então, essas perguntas foram coletadas de lá. E a plateia também pode interagir junto conosco, ok? Então, feita essa consideração inicial, 15 horas e 6 minutos, nós vamos partir, então, para a apresentação pessoal. Eu convido, então, o Leandro Bordim para fazer a sua apresentação pessoal. Ele vai expor o trabalho Concepções Docentes sobre as relações sociotécnicas na formação e atuação do profissional de engenharia. Por favor, Leandro, a sua apresentação pessoal inicial. Com a palavra. Olá, então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Leandro Bordim, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Leandro, teve uma interrupção na sua fala. Pode repetir novamente, por favor? Leandro? Está me ouvindo ou não? Leandro? Vamos esperar ele recuperar o áudio. Vamos partir, então, para a Bruna Souza, que tem um trabalho Avaliação da Prática Pedagógica Docente na Escola Politécnica de Pernambuco. Por favor, Bruna, faça a sua apresentação pessoal. Boa tarde, meu nome é Bruna Ávila, eu sou estudante de Engenharia Mecânica na Universidade de Pernambuco e tenho 22 anos. Ok, obrigado. O Ângelo Eduardo Bastite Marques, ele vai fazer a exposição Profissionalização Docente, a formação do professor no ensino superior de engenharia. Por favor, Ângelo, a palavra é sua para a sua apresentação pessoal. Boa tarde a todas e todos. Sou o professor Ângelo do Instituto Mauá de Tecnologia. O trabalho foi desenvolvido junto com o professor Otávio, que está aqui presente, que também é do Instituto Mauá de Tecnologia, e o professor Marlos Navarro, da Universidade de São Judas, em São Paulo. Ok, obrigado, professor Ângelo. O professor Otávio Matassoglu Neto vai fazer a apresentação Engajamento do professor em home office devido ao súbito isolamento provocado pela pandêmica do Covid-19. Professor Otávio, a sua apresentação pessoal, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, junto de colegas que convivem com a gente no Cobenche presencialmente. Eu sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia e também faço parte da diretoria da Benche. Ok. Professor Alessandro Matede, o nosso co-host, que está coordenando também essa sessão junto conosco, ele vai fazer a apresentação Aprendizagem para uma formação por competências. Por favor, professor Alessandro, a sua apresentação pessoal. Esqueci de ligar o microfone, acontece. Prazer também estar aqui, prazer te ver aí, Otávio, chegou aí agora, né? Todos aqui, uma satisfação. Participo do Cobenche, como eu falei, desde 2012, e tem uma satisfação, de fato, assim, de estar nesse congresso. E eu sou aqui professor da Engenharia Elétrica e estou aí também nessa área de educação e engenharia, né? E aqui eu atuo na área também de automação aqui e controle. Perfeito. Eu quero retomar aqui a palavra para o Leandro Bordim, que teve uma interrupção. Ele já voltou, não? Ele estava fazendo a apresentação pessoal dele, mas houve uma interrupção. Então, com a palavra, por favor, Leandro. Está nos ouvindo, Leandro? Não está nos ouvindo. Então, pessoal, vamos para a primeira rodada. Essa primeira rodada tem 3 minutos, em média,
onde vocês irão responder as perguntas expostas lá na caixa de perguntas, ok? Esse primeiro round, depois um segundo round com os comentários finais. Eu não sei se o Leandro retornou, não. Vamos para o segundo, direto, enquanto o Leandro retoma a ligação dele, o segundo trabalho, que é endereçado à Bruna. Por favor, Bruna. A pergunta é: você poderia comentar mais sobre o funcionamento do núcleo psicopedagógico inclusivo, Bruna? Então, o núcleo psicopedagógico inclusivo, ele é um programa que faz muitas coisas, cuida de muitas coisas. Então, ele cuida desde a integração de um discente, que é quando ele chega na universidade e há esse acolhimento, até a parte de monitoria, a parte desse projeto de avaliação dos docentes, e que é composto por uma coordenação. Ana Lúcia é a coordenadora desse projeto, e que tem todo o apoio também do diretor da Poli, José Roberto. Perfeito. Professor Ângelo, quais são as competências que mais precisam ser desenvolvidas nos professores? As competências pedagógicas, socioemocionais ou técnicas? A gente entende que a competência técnica, normalmente, o professor já traz da sua... Como eu e muitos de nós aqui, eu sou engenheiro que acabou indo dar aula, né? Então, a competência técnica, normalmente, ela já vem, vamos dizer assim, já vem junto com o professor. E a gente precisa se preocupar no exercício docente com a formação pedagógica, em primeiro lugar, né? São as competências pedagógicas que a gente dividiu em aprendizagem de teorias e entender como que o aluno aprende e saber usar essas ferramentas. E também, dentro desse contexto de mudança que a gente está passando, as competências socioemocionais também passam a ser importantes. Mas, procurando ser sucinto, né, eu acho que a prioridade no desenvolvimento da profissionalização docente é exatamente o desenvolvimento das competências pedagógicas, que normalmente uma boa parte dos professores não tem isso formal. Ele tem isso de uma maneira informal, porque ele vai aprendendo, né, ao longo do exercício da profissão, mas essa formação ela precisa ser formalizada. Perfeito, obrigado. Professor Otávio, como tem sido o ambiente entre professores depois dessa experiência relatada? Bem, o encontro que nós realizamos com os professores permitiu um espaço, né, de troca de experiências, troca de informações, porque o que acontece é que todos nós pegos de surpresa, a menos quem a gente já tinha experiência experiência online, né? E faltava mesmo algum conhecimento, né? Então, esse espaço tem garantido isso. Muitos professores têm trazido as suas experiências, têm compartilhado, e outros que têm participado têm relatado que gostam desses encontros que nós realizamos, né? O encontro das canecas, para que eles aprendam não só questões técnicas da educação mediada por tecnologia, mas até mesmo a forma de conduzir as suas aulas nesse novo ambiente. Então, o que nós entendemos é que tem um aspecto extremamente positivo essa possibilidade de encontro como resultado para o trabalho do professor e também como uma forma dele não se sentir sozinho, né? O nosso lema é isolado, mas não sozinho, porque o professor está em casa, mas ele tem essa possibilidade de reuniões
com os colegas. Ok, obrigado. Eu quero retomar aqui ao Leandro. O Leandro, ele teve problema no áudio dele para apresentação pessoal e também com relação à pergunta dele. O Leandro está nos ouvindo? Por favor. Leandro? Agora sim, agora eu ouço. Por favor, faça a apresentação pessoal, que teve uma interrupção. Na sequência, eu já faço a pergunta endereçada a você, tá bom? Por favor. Ok, eu vou deixar a câmera desligada, porque eu acho que isso também deu uma sobrecarregada e eu acabei perdendo a conexão. Então, eu sou Leandro Bordinho, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, em Santa Catarina. Ok. Concluir? Sim, aham. Então, vamos à pergunta endereçada a você. Quais são os motivos pelas quais falta maior inclusão de ciência, tecnologia e sociedade? Então, acho que é importante contextualizar, né? A minha pesquisa, ela é uma pesquisa que resultou do meu trabalho de doutorado, né? Que está inserido, de fato, no campo de estudo CTS, né? Então, eu investiguei num locus específico, né? Que possibilitava aí, num primeiro olhar, né? A construção e o desenvolvimento de tecnologias sociais, né? E a gente constatou, né, a pesquisa, ela conclui que há uma grande dificuldade, né, mesmo em cenários bastante diferentes, né, então uma universidade como a Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi criada, né, e que foi consolidada muito com a participação de movimentos sociais, né, dessa região, os professores engenheiros têm uma dificuldade muito grande de tratar sobre os assuntos de ciência, tecnologia e sociedade, né. A gente atribui isso à própria formação, né, os professores que aqui estão, né, os professores engenheiros que aqui estão, eles são formados nos moldes tradicionais, e historicamente a gente sabe aí, não é só o meu trabalho, mas a gente tem uma série de trabalhos que vão fazer um diagnóstico, né, e vão mostrar o quão deficitário ainda, né, os cursos de engenharia, os currículos dos cursos de engenharia estão, né, nas discussões e nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, né. Então, a questão da formação, né, da formação inicial, da formação continuada, né, então a formação no seu curso de graduação, nos seus cursos de mestrado e doutorado, e também a gente acredita a uma questão de base epistemológica mesmo, né, então a forma como se entende e se concebe, né, a ciência e a tecnologia de forma histórica, né, acaba sendo reproduzido também nos modelos formativos. Muito obrigado, professor. Uma segunda rodada de perguntas para todos. A pergunta é o seguinte: cada trabalho aqui apresentado produziram resultados. E esses resultados, até que ponto que é possível aprender a partir desses resultados e quais são as implicações práticas desses resultados? Eu vou começar com o professor Leandro, por favor. Ok, então, como um indicativo, né, um resultado, uma orientação desse trabalho, se entende que há necessidade de institucionalizar, né, programas e projetos, né, políticas de formação continuada de professores no âmbito da ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, para que essa linha, né, que está também demarcada nas diretrizes curriculares nacionais, né, essa questão dos aspectos sociais, políticos, econômicos, que são contra-hegemônicos, né, no nosso olhar, no olhar de quem estuda CTS, né, a gente olha para esse social, não no social amplo, né, interação com a sociedade, aqui, afinal de contas, que sociedade é essa, né?
a empresarial capitalista ou então uma sociedade, né, a partir de grupos e de organizações, né, que são contra-hegemônicas e que vêm ao encontro das tecnologias sociais, né? Então, acho que um indicativo bastante forte aí do trabalho é que para a gente trabalhar no âmbito dessa adequação sociotécnica que a gente tem chamado, a gente precisa de políticas e programas institucionais de formação de professores. Ok, obrigado. Bruna, o seu trabalho produziu resultados. O que é possível aprender a partir desses resultados produzidos e quais são as implicações práticas desses resultados? Por favor, a palavra é sua. Eu acredito que as implicações práticas do projeto, elas são vistas no auxílio aos docentes na busca da melhoria de suas ações através da criação de estratégias pedagógicas e de como elas influenciam na aprendizagem do aluno. E outro ponto que percebe-se também é de como o projeto ele traz o estudante para perto, porque por ele ser uma ação não obrigatória e espontânea, e, no caso, ele tem esse poder de trazer o estudante mais para perto. E, assim, eles se sentem mais à vontade em participar e contribuir para a melhoria do processo. E, com isso, ele fornece os dados que se tornam subsídios para as tomadas de decisões dos docentes. E aí, o resultado, ele traz, por exemplo, no momento que vemos que tem um aumento do número de participantes, a disponibilização de uma bolsa de auxílio estudantil para um dos discentes, o espaço para apresentação dos resultados e a criação de uma plataforma que está sendo feita, que a cada ano que passa estamos aprimorando ela. E assim foi possível o protagonismo estudantil. Ok, obrigado, professor Ângelo. A pergunta é a mesma. As DCNs da engenharia, as novas, né, elas falam duas coisas muito importantes, né? Uma delas é que o ensino é por competência e a outra é a necessidade da constante formação do professor. E acho que a principal contribuição prática do trabalho é estabelecer a ponte entre essas duas coisas à medida que a gente estabelece quais são as competências que o professor precisa desenvolver. Pegando o exemplo da Bruna que acabou de falar, né? Quer dizer, o professor vai orientar projetos, então como é que ele vai desenvolver essa competência de propor e orientar projetos, né? Então toda essa formação do docente ela tem que olhar também para esse lado. Acho que a principal contribuição do trabalho é essa aí. Perfeito. Professor Octávio. Bem, com base nesses encontros que foram realizados, nós fizemos um levantamento dos principais pontos apontados pelos professores, né? Eu quero destacar alguns aqui, né, que eles trouxeram. Primeiro é o fato de que nesses encontros o aspecto técnico da avaliação nesse modelo de educação mediada por tecnologia foi o ponto mais valorizado pelos professores, tá? O segundo foi a discussão entre a contraposição entre aulas presenciais e aulas remotas, mostrando que esse momento novo que estamos vivendo, primeiro, ele mostra a necessidade de, novamente, a gente discutir a questão da avaliação dentro desse novo modelo e até mesmo um aspecto de reflexão sobre que ponto, qual desses dois modelos, o presencial e o remoto, são mais valorizados. Mas ainda eu quero destacar o seguinte, nesses encontros também nós demos a oportunidade do professor falar sobre a questão do bem-estar, né? E o bem-estar físico e o uso da voz e o bem-estar emocional dos professores também foram outros pontos de destaque. Eu posso até dizer que tiveram um valor, vamos dizer assim, né, menor do que aqueles dois primeiros do aspecto técnico, dentro desse novo contexto. Mas a questão do bem-estar do professor também apareceu como um ponto de destaque, porque, afinal de contas, né, eu acho que essa situação nova balançou muito as pessoas. Então, esses pontos merecem, na visão dos professores, serem considerados quando é realizado o trabalho com o docente.
Ok, nós temos duas perguntas endereçadas ao professor Alessandro. A primeira pergunta é da rodada anterior, né? Como foram os resultados da sua pesquisa, né? Quais são os aspectos pontuais aí do resultado da sua pesquisa? Essa primeira é a pergunta da rodada anterior, e a segunda pergunta da rodada é que esses resultados, até que ponto é possível aprender a partir desses resultados e quais são as implicações práticas. Com a palavra o professor Alessandro aí, que tem um tempo bom aí para fazer a sua exposição. Beleza. Na verdade, assim, só para resumir brevemente, né, o foco todo da pesquisa é a formação por competências, né, e é fazer um estudo, na verdade, uma integração de vários elementos assim que estão relacionados, que desembocam na formação por competências, né. Então, a gente fez uma aplicação numa disciplina aqui de controle, aqui no curso de Engenharia Elétrica da Universidade aqui nossa, aqui no Espírito Santo, e seguindo, na verdade, uma metodologia usando sala de aula invertida, né, através de videoaulas, por material, e fazendo atividades assíncronas, né, dessa forma, e 2 encontros por semana síncronos, né, onde a gente tirava ali dúvida dos alunos. O resultado principal, assim, para ser bem direto, é a questão, assim, primeiro, de você passar para o aluno aquilo que nós comentamos no bloco anterior. Não somente conteúdos, mas os conteúdos são muito importantes. Mas o aluno ele precisa desenvolver uma capacidade de mobilizar esse conteúdo para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala de automação, você fala de controle automático, você fala de malha de controle. Então, quando estou falando de malha de controle, o estudante faz várias contas, vários cálculos de estabilidade, erro, de dinâmica, mas, assim, se você coloca um sistema para ele aplicar aquilo que ele está estudando ali, criar uma malha de controle, por exemplo, num PLC e montar isso. Então, o cara sai daquele nível de lembrar, aprender, né, naquela taxonomia de Bloom, né, e ele começa a ter uma capacidade maior de síntese, né, de análise, de síntese, de desenvolvimento, de avaliar o que ele está fazendo. Então, essa foi, assim, o resultado, que você passa a ter um estudante com muito mais confiança, e ele também passa a ser corresponsável pelo aprendizado dele. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala de metodologia ativa, é fundamental esse engajamento do estudante. E esse engajamento do estudante, ele só vai acontecer se o aluno começar a perceber que ele é responsável. Ele não está ali só para... Quando você fica naquele sistema de prova, nota, o estudante ele fica tão desesperado, muitas vezes, que o negócio dele é tirar nota. Mas quando ele percebe que você quer levar ele para um nível de competência, que você não quer somente que ele aprenda aquela teoria, mas que ele coloque em prática e construa alguma coisa, ele começa a se tornar um parceiro do aprendizado dele. É isso que é interessante. E outra coisa interessante, que ele ganha o quê? Uma confiança. Porque o nosso estudante, ele precisa sair, ele precisa ter essa confiança. E nós, professores, da forma como a gente passa isso para o nosso estudante, a gente vai percebendo isso. Isso é a maior alegria, eu acho, de um professor, você vê um aluno que passa por você e ele se torna mais responsável e se torna mais confiante daquilo que ele está aprendendo, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Acho que isso aí responde as duas perguntas, né? Ok, obrigado, professor Alessandro. Lembrando, mais uma vez, que a plateia, o público, pode endereçar perguntas aos expositores. E o professor Alessandro vai fazer a seleção dessas perguntas. Por favor, fique à vontade. 15h30, nós vamos caminhar para os comentários finais. E a pergunta é: o que você destacaria de mais importante no seu trabalho, enquanto resultado do seu trabalho, que não foi destacado na sua exposição, nos seus comentários anteriores? O que você enfatiza? O que você
destaca e o que você deixa aqui concretamente para a nossa ST em termos de destaques. Por favor, professor Leandro. Então, para finalizar aí a participação, né, eu acho que eu queria valorizar os aspectos metodológicos da pesquisa, né, é uma pesquisa que contou aí com 70% do universo de professores engenheiros da universidade, né, que traz resultados para além desses que estão apresentados nesse artigo, né, então, são 5 categorias de análise, né? Uma delas está nesse artigo, então quem se interessar por essa temática, né? Do campo de estudos CTS das tecnologias sociais, pode encontrar no trabalho de tese, né? Outras categorias e outras discussões, né? Eu acho que o que fica, né? Desse mapeamento, desse diagnóstico, é que ainda, né? Nesse campo das variáveis sociais, da formação e atuação do profissional de engenharia, ainda há um longo caminho a ser percorrido na superação de modelos formativos historicamente consolidados, né? Então, a pesquisa, eu acho que revela um pouco isso. Mesmo mudando de cenário, né, de uma grande capital, por exemplo, de uma grande área metropolitana para universidade mais no interior do Brasil, né, com algumas características aí que são diferentes, os modelos formativos, eles acabam se reproduzindo, né? E as questões CTS acabam se mantendo, né? Num segundo plano na formação e na atuação e na posterior atuação dos profissionais de engenharia. Muito obrigado. Obrigado, professor Leandro. Bruna, o que você gostaria de destacar e enfatizar no seu trabalho? Por favor. Eu gostaria de destacar o protagonismo estudantil presente no projeto, com a participação de todos os voluntários do NAPSE, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que nos ajudam nessa divulgação do projeto, para poder fazer a avaliação. Também gostaria de enfatizar, de agradecer, de destacar, né, a presença dos discentes para as tomadas de decisão junto com a coordenação, e o aumento da participação tanto dos docentes quanto dos discentes no projeto, além do aluno, do discente, de engenharia da computação, que criou a plataforma, que está na criação dessa plataforma, para a melhora desse processo de avaliação. E também gostaria de agradecer a Ana Lúcia, que é a coordenadora do projeto, ao NAPSE e ao diretor da Poli, que é José Roberto, pelo apoio. Obrigado, Bruna. Professor Ângelo, o que o senhor gostaria de enfatizar e destacar no seu trabalho? Eu acho que essa mudança que a gente teve durante esse ano por causa da pandemia, né, que nos deixou todos carecas, eu sou um exemplo disso, eu acho que ela trouxe uma oportunidade da gente refletir sobre o que está acontecendo agora e o que vai acontecer e que mudanças que vão acontecer no futuro. Quer dizer, uma hora, a gente não sabe ainda quando, mas uma hora a gente vai voltar à condição de normalidade, mas essa experiência vai trazer mudanças, né, que vão alterar o nosso ritmo, né, nossa maneira de trabalhar. Eu acho que tudo isso vai ser muito proveitoso, né, se a gente souber utilizar tudo que a gente aprendeu durante esse período no futuro, quando a gente voltar à normalidade. Acho que é isso. Ok, obrigado. Professor Octávio. Bem, o que eu quero destacar é a necessidade de a gente ter um foco nessa questão do professor, né? Então, dá para perceber aqui um bloco de trabalhos onde todo mundo está preocupado com a questão de professores. No nosso GT de formação de professores, nós fizemos um levantamento e os trabalhos publicados, tanto nos anais dos COBENGES, como nos trabalhos da revista da Benji, é pequeno nessa dimensão. Então, esse trabalho que foi conduzido por mim, e eu quero destacar também que seria uma falha minha não fazer isso,
foi realizado junto com 2 psicólogas que trabalham na escola, né? A Gabriela e a Thaís, né? É fundamental para a gente fazer a gestão do corpo docente e ver como que está sendo realizada essa formação, as necessidades dos professores, para com isso a gente ter essa linha de frente nos cursos, que são os professores junto dos seus alunos, cada vez mais bem preparados para desempenhar a sua função. E promover, né, de verdade, efetivamente, a mudança curricular dentro das escolas, porque são eles, né, não adianta a gente ter alguma coisa de cima colocada, porque se o professor não estiver preparado e não trabalhar nessa ideia, fica difícil para ele, fica difícil a gente concretizar essas mudanças, tá? Então, a minha mensagem é: precisamos ampliar o grupo de pessoas que pensa em avaliar, acompanhar e formar o professor. Professor Obrigado. Alessandro, por favor. Eu acho que é por aí mesmo, assim, que os colegas estão falando, né? E o grande ponto, assim, meu trabalho, nosso trabalho aqui, o trabalho de todos aí, essa valorização do ensino, né? A gente perceber que, eu acho que esse sonho, né, que acho que o COBENJ tem sempre plantado, é uma sementezinha a cada ano aí, eu acho que vai cada vez mais se tornando uma realidade, da valorização do ensino, da gente, essa satisfação nossa como professor, né, da gente se reinventar, de fazer o nosso aluno crescer. Então, assim, eu acho que a gente está chegando aos poucos lá. E essa pandemia, que está sendo uma situação muito difícil, né, com certeza, por exemplo, esse congresso, né, um congresso online, por melhor que seja, não é... Você sabe que a gente precisava estar juntos, né, presencialmente. Então, assim, nós estamos passando por uma dificuldade imensa, só que nós estamos aprendendo muita coisa. Eu acho que, assim, de alguma maneira, a gente está sendo impulsionados, assim, para aquela mudança que já estava traçada, que já estava desenhada lá atrás. Mas a grande coisa é isso mesmo, é a valorização do ensino, é uma sistemática que por exemplo, no nosso trabalho a gente compartilha, que tem esse lado da aprendizagem, aprendizagem ativa, mas uma aprendizagem também significativa, que a gente se preocupa com a base do aluno, né? Uma aprendizagem também adaptativa, que você está realmente preocupado com o aprendizado do estudante, usando as tecnologias, olhando a questão da avaliação formativa, também a avaliação somativa, como foi colocado. Então, assim, é tudo isso, assim, mas o ponto é esse, a valorização do ensino, a valorização da educação e engenharia. Ok, pessoal, são 15 horas e 39 minutos, nós vamos caminhar já para o encerramento. Eu quero aqui parabenizar todos os expositores desse bloco, ok? Particularmente o professor Leandro, a Bruna, o professor Ângelo, o professor Octávio, o professor Alessandro Matete. Quero também parabenizar a todos os expositores dos blocos anteriores, bloco 1, bloco 2. Quero também parabenizar a comissão organizadora com esse formato inovador, um formato estimulador, interativo de apresentação de trabalhos, e fica aqui o meu abraço a todos. Eu gostaria agora de ouvir o comentário final do professor Alessandro. Agora ele está usando 2 chapéus. O primeiro comentário foi enquanto apresentador do trabalho dele, agora eu gostaria de ouvir o comentário dele enquanto membro dessa coordenação dessa ST. O seu comentário em relação às exposições, os comentários finais, professor Alessandro. Parabenizar a todos aí, né, pelos trabalhos, essa preocupação que foi colocada, né, a preocupação humanística assim, no curso, pela questão do CTS, né, essa questão da avaliação pedagógica, esse atendimento aí, né, do núcleo psicopedagógico inclusive aí da Universidade de Pernambuco, né, essa formação, né, a
a questão da formação de competências, né, do professor, que é um ponto muito, muito assim, importante, né, essa questão da formação pedagógica, formação socioemocional, né, então são todos assim pontos ligados, né, um aspecto de uma certa forma humanístico assim da área da engenharia, né, e essa iniciativa também aí do pessoal da Mauá aí com o professor Otávio, né, de você trazer a turma de professores e ter essa interatividade, uma excelente ideia. Acho que num momento tão difícil, né, Otávio? Um momento que acho que cada um ali passou por momentos difíceis ao longo do ano e vocês tiveram assim essa interatividade. Então, acho que muito enfatizado nesse bloco a questão assim que nós somos engenheiros, temos que buscar técnica e tal, mas nós somos humanos, né? Acima de tudo, nós somos humanos. Então, eu acho que esse bloco veio realçar esse aspecto. Então, parabéns a todos aí. Então, pessoal... Professor Elzo, um breve comentário. Eu gostaria, sugestão aí, que todos abrissem a câmera para a gente tirar uma foto dessa reunião, dessa sessão. Por favor. Por favor, seria muito legal para todos. Então, abram as câmeras para o registro para a posteridade. Ok. Tem muito mais gente que ainda não abriu. O pessoal está passando perfume. Penteando o cabelo. Não precisa pentear não, que tá legal. Eu não fiz isso. A Aline, a Marlene, a Michele, o Matheus, o Jean, Jair Medeiros. Então, vamos bater uma primeira foto aí. Quem é que bate? Ok. Print screen. Legal. Os alunos, às vezes, não também já gostam fica gravado lá pela Softalisa, né? Também fica bacana. E aqueles que não abriram, Aline, Matheus, Jair, Jean, por favor, ainda há tempo, aproveite. Isso. Os alunos não gostam muito de abrir a câmera, não, nas aulas, né? Aqui tá. Isso mesmo. Professor Levi Regina, a sua câmera, por favor, para ficar para a posteridade. Essa foto é histórica. Ok, pessoal. A todos, fica aqui o meu abraço, uma boa tarde, parabéns, e foi um prazer compartilhar com vocês aqui nessa ST. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, professor Elzo. Boa tarde a todos aí. Até mais. Tchau para vocês. Parabéns Obrigada. pela condução. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns de verdade à coordenação e à sua respeitosa condução, professor Elzo, nos 2 momentos em que estive. Muito Parabéns bom. para todos. Parabéns, parabéns. Todos é que aprendem, todos é que ensinam uns aos outros. Ok? Parabéns a todos. Um Muito abraço. obrigada. Obrigado. Tchau, Alessandro. Tchau, Elzo. Obrigado, professor Elzo. Parabéns aí pela organização. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Prazer, Gilmar, te conhecer, hein? Tchau, Alessandro. Dá um abraço aí pro teu pessoal aí, pro Celso Munaro. Pode deixar. Até mais. Tchau. Obrigado. Otávio, até mais, hein? Deixa aí. Daqui a pouco tem o Richard Felder, hein? Ah, né? Tá? Vai ter a palestra do Felder. Sim, pode deixar. Beleza. Tá. Falou, então. Tá bom, tchau, valeu, tchau. Otávio. Obrigado, um forte abraço. Até mais. Outro para vocês. Até mais. Professor Elzo, prazer te auxiliar, tá? Foi excelente. Obrigado.